explicar um pouquinho para vocês o porquê, né, desses erros serem comuns e acabam prejudicando muito a escolha profissional. E eu noto que muita gente que desiste acaba sendo por esses motivos, né? Então, assim, o primeiro erro que eu acho é o otimismo do dia a dia da neurocirurgia. Como é que eu costumo falar sobre isso? O que acontece? De um modo geral, quando o estudante ele escolhe uma área profissional, uma residência para fazer, ele acaba visualizando alguns profissionais que ele olha como modelo, ou que ele quer ser igual, ou que ele se espelha. E de um modo geral, essas pessoas que ele observa são pessoas de destaque. Quando eu digo que são pessoas de destaque, não estou dizendo que é melhor, que é pior, nada disso, né? Estou apenas dizendo que são pessoas que, de um modo geral, destacaram naquela profissão. Isso não serve só para a neurocirurgia, serve para todas as outras. Então, de um modo geral, você olha aquela pessoa e fala assim, aquela pessoa tem um determinado ganho, tem um determinado dia a dia do trabalho, tem um determinado forma de trabalhar. E, geralmente, você se espelha naquela pessoa e imagina que sua vida vai ser igual. Eu costumo dizer que quando você olha uma pessoa, geralmente a gente estudante, né, quando a gente é estudante, a gente tem contato com a pessoa num outro momento profissional. Então, de um modo geral, os professores, né, os preceptores se acompanham e tal, são pessoas que por algum motivo, repetindo, estou dizendo que é melhor, que é pior, ela se destacou na área dela. Por isso que você olha para ela e começa a acompanhar, começa a interessar, começa a seguir, começa a querer saber mais sobre a vida dela. Então, assim, na média, a maioria dos profissionais não vão ter aquele mesma forma de trabalho, tipo de trabalho do que esse profissional. Esse é um aspecto. O segundo aspecto, de um modo geral, esses profissionais, você não sabe geralmente o dia a dia dele, você trabalha com ele numa fatia do mercado de trabalho dele, ou da forma dele estar trabalhando, né? E de um modo geral você não sabe o histórico dele até chegar naquela posição. Então o otimismo na escolha da residência de neurocirurgia, para mim, é a pior motivo, né? É o pior falha na hora que você vai escolher sua residência, né? Então eu costumo dizer que você tem que ter uma variação muito grande na hora de você ter contato com o neurocirurgião. Eu, por exemplo, né? Eu tive o neurocirurgião que era mais seguia, né, como modelo e tal, que era o Zé Roberto Tude, que trabalhava em bons hospitais aqui em Salvador e tal. Mas eu acompanhava diversos outros serviços públicos, não que eu ia muito, né, durante a faculdade, mas eu tinha contato com vários. E gostava, na verdade, até de conversar com quem mais reclamava. Por que eu gostava de reclamar com quem gostava de conversar com quem mais reclamava? Porque eu queria saber de forma realística como é o dia a dia da neurocirurgia. Então, assim, o otimismo, para mim, é o pior erro que tem e o mais comum que as pessoas incorrem, né? O segundo erro mais comum, né? Não entender o dia a dia, né? Então, assim, quando você acompanha a neurocirurgia, de um modo geral, você vê a cirurgia, né? E a cirurgia, de um modo geral, não é nem 30, 40% do dia a dia do neurocirurgião. Se muito for 20, máximo 30, se alguém trabalha muito em serviço público, tem muita neurocirurgia. De um modo geral, você vai ocupar muito a maioria do seu tempo conversando com os familiares, preenchendo o papel, evoluindo pós-operatório, conversando com os familiares, atendendo no consultório. E quando você é estudante, você foca nesses 20 e 30% do dia a dia do neurocirurgião e acha que você vai passar o dia a dia do centro cirúrgico operando. E geralmente não é que acontece. E o mais curioso, quanto mais o profissional se destaca, esse tempo costuma não ser o maior. Por exemplo, vou dar um exemplo só para você entender. Se você for auxiliar algum neurocirurgião, no início da sua carreira isso acontece com frequência. Pode ser que grande parte do seu tempo você ajude em cirurgia. E esse neurocirurgião tem a clientela dele, leva paciente e tal, e você ajuda na cirurgia e evolui. Pode ser que isso ocupe. Mas quando você começa a se destacar na profissão, melhorar a sua carreira, você vai ter mais tempo de consultório, seus pacientes vão começar a ter um grau de exigência maior de você, né? No serviço público, você acaba ocupando muito tempo em centro cirúrgico, porque às vezes é serviço que tem residente, tem auxiliar, tem outras coisas, você não vê muitas vezes essa outra parte. E eu costumo dizer que quando você pensa em ser médico, ser neurocirurgião, ser assistente, você quer participar de todas as etapas, né? Conversar com a família, indicar cirurgia é importantíssimo. Talvez o grande trabalho do neurocirurgião seja isso, essa parte de indicar cirurgia. Segundo aspecto, ser o aspecto do pós-operatório. Você tem que ver esses pós-operatórios, ver a ferida, ver como está. Então, assim, o que eu noto que essa fase, né, esse aspecto, né, de não entender ao certo o dia a dia da neurocirurgia,
acaba dificultando muito. É totalmente diferente do anestesista, que passa o dia a dia no centro cirúrgico, né? O cirurgião, o neurocirurgião principalmente, é o que você falar, ele não é assim. A maioria deles não é assim. Às vezes a gente, quando trabalha em hospital escola e tal, a gente não entende muito bem como funciona e acredita, né? Sei lá, tem 5 preceptores, um roda cada dia. Você vê aquele pedacinho dele, da atuação dele no serviço público, operando, e não vê ele vendo paciente, depois você acha que aquilo é o dia a dia, mas geralmente não é, né? E o terceiro aspecto mais comum também é o otimismo financeiro. Eu noto que na neurocirurgia é impressionante, que um dos vídeos mais vistos aqui que eu tenho é do salário do neurocirurgião, inclusive é o que tem mais reclamação, né? A maioria dos meus vídeos tem muito comentário positivo, né? Paciente lá, que esse é um pouquinho fora da curva. Porque, na verdade, eu acredito que as pessoas, principalmente estudantes, eles querem saber um número, né? E por que eles querem saber esse número? Porque geralmente tem essa parte do otimismo financeiro. E se vocês viram o comentário desse meu vídeo de salário do neurocirurgião, tem vários valores que eu não tenho como afirmar se é verdade ou não, mas que podem ser muito fantasiosos, né? Então, de um modo geral, o que, é que a pessoa imagina? Falar, fulano é neurocirurgião, ele é neurocirurgião, ganha uma fortuna, ele não quer dizer quanto ganha, então com certeza eu vou ganhar fortuna. Eu já ouvi outras pessoas falando, não, ele ganha uma fortuna, mas não quer falar porque não quer concorrência, né? E não é verdade. Eu repito, falo com vários colegas isso, estudante quando me procura, a média salarial do médico de diversas especialidades é muito parecida. O que acontece é que existem pessoas e profissionais que eles estão um pouquinho fora da curva, então naquela curva de normalidade vai ter a média que ganha mais ou menos ali, que para mim isso é igual à média de todos os profissionais, mas vou ter aquele profissional que vai estar um pouquinho na exceção, isso pode ser para mais ou para menos, e que ganha mais. Ele ganha mais porque ele, dentro de algum contexto de clientela, de local de trabalho, conseguiu uma clientela de uma doença rara, de uma doença que o paciente escolhe, de uma doença que o paciente tem o risco, né, de vida e tal, e acaba recebendo um pouquinho mais. Mas, apesar disso acontecer, isso é exceção. E o otimismo financeiro também frustra muito. Eu tenho colegas e conhecidos e amigos que têm isso muito forte. Não que eles não gostam do que eles façam, mas eles criaram uma expectativa de vida que eles se frustraram. Então eu costumo dizer que sua expectativa é uma das coisas que mais conta. Porque se você tiver uma expectativa muito alta, você nunca vai estar satisfeito. Então o otimismo financeiro é uma coisa que eu mando e falo com todo estudante, por isso que eu tenho esses vídeos de salário, que eu explico direitinho como funciona, para justamente não haver esse grau de insatisfação muito grande. Então, repetindo, né? Quais são os 3 fatores, né? O otimismo do dia a dia do neurocirurgião, acho que isso é muito comum, porque você não tem acesso ao dia a dia de cada profissional e acaba que ser estudante vê totalmente distorcido o mercado profissional, como os profissionais atuam, né? O aspecto do otimismo financeiro também, e geralmente esses aspectos, né, acabam distorcendo muito, né, do dia a dia do neurocirurgião, de quanto ele vai ganhar, de como vai ser o trabalho dele. Então, na maioria das vezes, os 3 aspectos que eu mais acho que o neurocirurgião, que o residente ou estudante, né, ele tem um pouquinho distorcido é esse, né? O financeiro, o mercado de trabalho e a atuação do dia a dia, tá bom? Espero que tenha ajudado. Obrigado.